Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo compartilhou nossa carne, nosso sangue e, naturalmente, primeira leitura, compartilhou também a morte. Mas ao compartilhar a morte, ele mudou o significado dela. Cristo, ele participa seriamente do destino humano. O ser humano que é um misto de fragilidade e miséria, sem ser frágil e sem ser miserável, nosso Senhor Jesus Cristo, ele assume a nossa natureza e ele experimenta aquele trágico acontecimento que é a morte. A primeira leitura também nos faz compreender que a morte é o fracasso, a separação, a ruptura das relações vitais. Mas a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, a morte, é a expressão máxima da comunhão com os homens. Cristo é o mediador entre dois mundos, o mundo divino e o mundo humano. Por isso ele perdoa aqueles que são pecadores, não abandona, nós falávamos sobre isso ontem, mas ele devolve o homem a si mesmo. Nosso Senhor fez da morte, um instrumento de salvação para todos os homens, tornando assim a morte algo redentor. Nós experimentamos a nossa redenção a partir da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que foi provado em nosso favor. Cristo, ele completa hoje o dia em Cafarnaum, na intimidade familiar. Naquela casa, chegou ao conhecimento dele o estado da mulher, a sogra de Pedro. Ele se aproxima da enferma e novamente Jesus enfrenta o mal.
E espontaneamente ele age, não se limitando à cura da febre. Aqui está um ponto do Evangelho que muito me impressiona. E que nós, seres humanos, estamos perdendo a capacidade de ser espontâneos. Nós não temos mais espontaneidade. Nós só fazemos as coisas quando elas estão escritas ou programadas. Tudo bem, nós não temos que viver a vida sem uma prévia programação. Mas vejam a espontaneidade de Cristo, e eu aqui vou fazer um julgamento. Eu acho que aqui começou a acontecer um processo de revolta no coração de Pedro, porque como que Jesus, sem perguntar nada a ele, cura a sogra? Se ele tivesse alguma coisa contra a sogra, certamente teria ficado muito irritado com Jesus, porque como que o Senhor vai curar minha sogra sem me pedir permissão? O Senhor está na minha casa, como é que o Senhor cura minha sogra assim? Coitada, deveria ter deixado ela lá do jeito que estava, né? Mas claro, brincadeiras à parte, para voltar àquilo que é essencial. Olha a espontaneidade de Cristo. Ele se aproxima daquela, porque ele ouviu dizer que ela estava com febre, de modo espontâneo. Há espaço para a espontaneidade nas nossas relações? Nós agimos de modo espontâneo? Por exemplo, agora eu estava vindo para a missa, parou um senhor que ontem também me trouxe para a missa, Eliel, colaborador nosso do Davi. Ele espontaneamente parou o carro, padre, entra, eu deixo o senhor lá. Há espaço para a espontaneidade no seu coração? Você age de modo espontâneo? A gente vê alguma coisa, por exemplo, na nossa casa, não está no devido lugar, nós conseguimos agir de modo espontâneo, colocando as coisas que estão fora de nós no lugar, porque se nós não colocamos as coisas que estão fora de nós nos devidos lugares, dentro do coração é muito mais difícil agirmos de modo espontâneo. Ordenar as coisas que estão em desordem dentro do nosso coração, isso não é tão simples assim. E Jesus, tomando-a pela mão, faz levantar-se aquela mulher. E diz o Evangelho que a partir daquele momento, ela colocou-se ao serviço daqueles que estavam na casa como convidados. Deus não apenas devolve a mulher a si mesma, como dá aquilo que ela tinha de melhor, a capacidade de servir. E Deus faz assim com os seres humanos, com todos nós. Deus, Ele nos devolve e nos dá a capacidade de sermos melhores, de praticar o bem, de praticar as coisas com amor. Uma máxima de Fernando Pessoa: no mínimo coloque aquilo que você é, no mínimo coloque o seu coração. Por onde você passar, porque você foi curado pelo Cristo, foi levantado pelo Cristo, tenha a coragem de dar o seu máximo, de colocar-se a serviço do próximo de modo espontâneo, sem criar expectativas, porque às vezes a gente até faz, mas cria uma expectativa: o que vão me dizer depois que eu fizer isso bem feito? E aí você fica frustrado, porque o Evangelho diz: somos servos inúteis e não fizemos nada mais do que aquilo que deveríamos fazer. E Cristo, Ele, por meio do Evangelho, nos dá uma chave muito importante de interpretação. Por quê? Diariamente nos deparamos com homens, com pessoas que estão passando por alguma provação. E aqui nós podemos lembrar daqueles que estão aflitos com os sofrimentos, que vêm com nomes diferentes: a doença, a fraqueza, aquelas pessoas que estão enfermas por meio de uma separação, aquelas pessoas
que trazem sofrimentos, por exemplo, a perda de um estado social. Você tinha um estado na sociedade e não o tem mais. O sofrimento como a ruptura, o desemprego, a decepção, o fracasso. Mas nos decepcionamos porque nós criamos sobre as pessoas uma expectativa que é desumana. E quando as pessoas, elas não estão para cumprir as nossas expectativas, nós sofremos. E experimentamos o fracasso das pessoas, que também é o nosso fracasso. O homem testado adquire uma nova dimensão humana. Aquela dimensão que ele não tinha antes. De tornar-se melhor a partir da dor. De tornar-se melhor a partir dos acontecimentos. Jó. Dia após dia, Jó foi experimentando o processo da decepção. Decepcionou-se com Deus, com os amigos, consigo mesmo. Mas no final ele disse: agora meus olhos te viram. Uma coisa é a teoria que nós temos de Deus, e outra coisa é quando Deus nos chama à prática. Deus nos experimenta no cadinho da humilhação. Mas é a partir desta humilhação que nós seremos mais humanos. Jesus aparece na vida desta mulher de modo muito otimista. E tinha tudo para dar errado. Pedro poderia ter brigado com Jesus. Não faça isso, pelo amor que o Senhor tem em mim. Não faça isso pela minha sogra. A mulher poderia ter rejeitado: não quero ser curada. Quero ficar na minha condição. Mas Jesus, de modo otimista, ele conclui a sua atividade em Cafarnaum, depois de ter realizado todas as coisas. Ele termina com uma oração solidária e ao mesmo tempo solitária. Ele sai em silêncio de Cafarnaum. Fez o que tinha que ter feito. Saiu em silêncio. E nós devemos nos perguntar: qual era o conteúdo da oração de Jesus? E nos perguntar: qual é o conteúdo da minha oração? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.